A repórter Valéria Barros e o cinegrafista Paulo Tolentino acompanharam um passeio monitorado com a Alessandra Baltazar no cemitério Bom Jesus, no centro. Cemitérios são considerados grandes museus a céu aberto. Veja na reportagem. É essa arte que era utilizada como simbologia, né, nos túmulos, principalmente dos cristãos, né? Então, cada túmulo, né, é carregado de elementos que a gente identifica a fé da pessoa ou então a intenção dessa proteção da alma, né? Seria um símbolo usado em cima dos túmulos como uma representatividade. Isso. E a intenção da família em relação à proteção das pessoas que estão ali, né? Então, essa representatividade dentro da linguagem da simbologia cristã, católica, mas também dentro da fé mesmo que movia essa intenção de manter a presença mesmo após a morte. Aí é uma curiosidade, porque a gente vem, leigos, né? A gente vem aqui no cemitério, olha e não tem, assim, ideia do que seria. Eu vi você explicando para os alunos que a pomba, a âncora, a chama, são cada um significa uma coisa. A âncora representa a esperança, né, na salvação daquela alma, né? Então, quando a gente vê num túmulo essa âncora, é esse sentido. A chama tem duas formas dela ser representada. A chama para cima é a alma, a chama da a chama da vida que vai continuar acesa mesmo após a morte, e a chama para baixo que representa que aquela vida está sendo encerrada, né? Então, a tristeza pelo encerramento daquela vida. Tem a coisa do carvalho, da cruz também, né? A cruz, só a cruz é a fé. A cruz feita como se ela fosse uma madeira, ela representa aquela fé inabalável. Se ela estiver presa numa pedra, é aquela fé mais inabalável ainda. Uma pessoa então que era muito religiosa e que tinha muita crença na salvação da sua alma, né? Tem a coisa da madeira também cortada no meio, que então foi uma criança que, assim, uma pessoa muito jovem que morreu, então teve a sua vida interrompida. Tem a coluna, tem um túmulo, tem dois túmulos aqui que são colunas cortadas no meio, então que foi o último homem daquela família, né? Então o chefe da família que morreu e não tem mais descendentes, né? Então também de famílias tradicionais, então interrompimento de uma família, né, na verdade. E a nobreza, a burguesia também, tem alguns estilos de túmulos também, né, Alessandra? Sim, sim, né, tem aquelas famílias tradicionais que quanto mais alto, né, a questão de ser importantes, e tem a questão de pessoas que cresceram através do seu trabalho, então deixando também claro e querendo marcar, né, que a sua ascensão social foi fruto do seu trabalho também. E muito interessante esse passeio com as crianças, porque é um local, assim, digamos que coberto de histórias mesmo, né, Alessandra? Ele é um museu, né? Aqui a gente tem um museu de história, um museu de arte, né? Precisamos fazer esse envolvimento das novas gerações com esse espaço, porque aqui são os túmulos mais antigos, alguns não têm mais nem a família que o mantenham, né? Então a gente vê que o estado de degradação está avançado até, então a gente tem que começar a olhá-los, né, com esse olhar de um registro histórico, né? E que seria muito importante a gente preservar, e para preservar tem que conhecer. É uma aula de reposição, né, que a gente tem como, né, uma iniciativa assim, propor práticas diferentes, e uma das práticas é uma aula passeio. Como envolve duas disciplinas, que é a língua portuguesa e artes, essa reposição, a gente pensou com a ideia da Alessandra, né, esse trabalho, esse passeio sobre patrimônio de Batatais. Então ela tem os 3 passeios e a gente resolveu aí proporcionar aos alunos esse passeio sobre patrimônio aqui no cemitério. Quantos alunos você está trazendo aqui hoje? 46. E o que você achou aí da repercussão deles? Eles estão gostando? Eu acho que quando a gente sai do contexto fora da sala de aula é sempre bom, porque a gente aprende não só conteúdo, mas a gente aprende a conviver. Acho que a experiência de um local diferente, né, visual, experimentar, ver. Eu acho que, principalmente, acho que causa um pouco de estranheza quando a gente fala que vem ao cemitério. Muitos se assustam, né? E quando chegam aqui entendem a importância, por exemplo, de ver sobre os símbolos, né, que a Alessandra passa tão bem, e sobre até a questão
histórica de Batatais mesmo. Eu acho que é uma atitude muito legal, porque faz as pessoas se interessarem mais sobre a história da cidade, do cemitério mesmo. E como é um ambiente livre, parece que alguns alunos que não se interessam muito na sala de aula se sentem mais livres aqui fora, né? Especificamente nesse caso, é uma visita curiosa, né, Luca? Sim, conhecer mais sobre os túmulos mesmo, os desenhos, a história das pessoas que são enterradas aqui. Essa visita você acha que agrega ao seu conhecimento, aos seus estudos? Eu acho que vai ajudar bastante as pessoas a se interessarem mais assim pela história mesmo, e nos estudos pode ajudar, sim. E para aquela pessoa que está interessada em fazer esse passeio aqui, né, de repente vê a matéria, tem uma curiosidade, como que deve fazer, Alessandra? É só a gente agendar no 992129325 e aí a gente faz esse passeio, né, contando um pouco desses detalhes e gerando, né, esse olhar, essa observação, para que a gente consiga compreender um pouco mais dessa arte que foi uma arte, Valéria, que aconteceu do final do século XIX e início do século XX. Então a gente vai encontrar também maior quantidade no cemitério paroquial por esse período, né? Mas a gente encontra também bastante coisa interessante, né? E uma outra forma de se tratar os túmulos, né, também no cemitério municipal.